clamai. Nós precisamos ter uma vida de oração que faça mais sentido para as nações. Precisamos clamar ao Senhor para que mande trabalhadores que possam desenvolver o seu trabalho no campo mundial. Nós precisamos também estabelecer a provisão. O Senhor Jesus disse que nós devemos dar de comer, e não só dar de beber, e também dar de vestir, mas dar também os nossos dons, dar o nosso tempo, cumprir e dar os nossos ministérios, fazendo diferença naquilo que temos e somos. E aí, uma breve lembrança do que Deus fez na Nigéria, um país da África muito pobre, e que um pastor, todos os anos, ia aos Estados Unidos para poder levantar fundos para dar subsistência aos 100 membros da sua igreja. E ele, então, um dia, nos Estados Unidos, nessa incursão de visitar algumas pessoas importantes com recursos para levantar e voltar, para dar condições aos 100 membros da sua igreja, ele estava numa antessala aguardando um empresário, e Deus falou ao coração dele, perguntando audivelmente: fulano, dizendo o nome dele, o que é que você está fazendo aqui? E ele parou desconcertado, olhou à volta, tentando entender o que estava acontecendo. E assim como fora com o profeta Jeremias, nós encontramos várias vezes, vários momentos, falas específicas de Deus para nós. E às vezes é complicado entender e fazê-la se estender sobre nós. Mas veja, por segunda vez, terceira vez, quarta vez, até que um determinado dia ele dá uma resposta. E como Samuel lá com Eli, entendendo, pode falar, Senhor, que o teu servo ouve, nós conseguimos entender que Deus diz para ele: você não deve ficar aqui, volta para a sua terra, volta para a sua igreja, porque lá vocês têm tudo o que vocês precisam. E então aquele pastor se levanta daquela antessala, agradece a secretária, e ele pega o primeiro voo possível para a Nigéria. E quando chega na Nigéria, a sua igreja vai recebê-lo no aeroporto, e ele, muito feliz, chega e convida todos para irem para a igreja. E quando chega na igreja, ele conta a experiência vivida. E aí, por várias vezes, alguns membros da igreja se levantam: mas o senhor não trouxe nenhum recurso? Não trouxe nada? E ele disse: não, nós temos tudo o que precisamos. E aí ele se levanta e pergunta: o que você tem na sua casa? Aí um disse: olha, eu tenho um galão de 10 litros de azeitonas. E o outro: eu tenho aqui alguma gasolina, deve ter mais ou menos uns 50 litros de gasolina no estoque lá em casa. E o outro: eu tenho ainda $200 daquilo que foi levantado ano passado a sua viagem. E outro, e foram colocando. E aí esse pastor disse: Deus me disse que vocês têm o que precisam. Então nós vamos confiar nessa palavra, e nós vamos colocar o que nós temos agora com o processo de negociação. E para encurtar a história, Deus fez um milagre naquela vida pastoral, naquela igreja. E hoje, aquele que tinha $200 tem um banco nigeriano. Aquele moço que tinha 10 quilos, 10 litros de azeitona, hoje é um atacadista. E Deus foi dando contraponto àquela realidade da Nigéria. Essa igreja hoje tem 140 mil membros. A igreja é tão grande que quando o pastor faz apelo, os carrinhos elétricos passam nos corredores, levando os novos decididos até o altar lá na frente, porque é muito longe. Aí você vê muitas pessoas, inclusive do Brasil, indo para a Nigéria para conhecer a prosperidade dessa igreja. E não conseguem entender e não conseguem imprimir coisas que possam trazer para o Brasil e serem aplicadas, porque essa é uma realidade lá. É uma situação específica que está ocorrendo lá. Um país tão pobre, num contraste. E agora a grande questão é que a dinâmica do Evangelho tem sido uma dinâmica próspera, mas não no sentido financeiro, mas no sentido de realização de vida. Eu tive a oportunidade de ver alguns batismos nigerianos, e é uma coisa extraordinária. A pessoa, quando vai se batizar, o pastor pergunta: você está disposto a entregar sua vida à semelhança de Cristo para manter firme o compromisso e a sua vocação com Deus? Sim. O que isso significa? Que a possibilidade iminente da sua morte era tranquila. Ela poderia ser morto por um dos seus familiares, por um dos seus vizinhos, por abnegar a sua fé islâmica,
porque ela estava firme e convicta de que isso era a coisa mais importante para ela. E aí eu ouvi de uma pessoa que me chamou muito a atenção lá no Egito, uma mãe. Esse vídeo circulou muito aqui em 2018 para 2019 no Brasil, de 21 pessoas jovens que foram decapitados por um grupo extremista lá no Cairo. E a 21ª pessoa, ele tinha 23 anos de idade, e a mãe desse rapaz foi entrevistada. E a estatal, quando fez a entrevista para ela, perguntou: olha, é lamentável o que aconteceu. Se a senhora tivesse diante dos extremistas que tomaram a vida do seu filho, o que você diria para eles? E ela disse: eu diria duas coisas. Primeiro, eu diria que eles não sabem o que fizeram, porque meu marido faleceu já há muitos anos, meu filho era a única coisa que eu tinha, e ele era a única forma de eu me alimentar todos os dias. Eu não sei como eu vou fazer, porque eu não tenho trabalho, não tenho saúde, não tenho como sobreviver, e nós não temos esperança em relação a isso. Então, quer dizer que ele faz falta para mim e para a minha subsistência. Mas a segunda coisa que eu diria para eles é: muito obrigado. E a repórter disse: como assim muito obrigado? Ela disse: muito obrigado, porque esses extremistas anteciparam a ida do meu filho para o céu. Meu filho se converteu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ele estava preparado a viver e morrer por Jesus. Só que nós esperávamos que ele vivesse mais aqui. Mas Deus não entendeu assim, queria o meu filho lá e permitiu que esses extremistas fossem apenas um instrumento para que ele pudesse chegar mais cedo ao céu. Eu quero agradecer, porque ele não está aqui sofrendo como nós estamos sofrendo, ele já está vivendo a plenitude de Deus. E durante alguns segundos, ela teve a oportunidade de testemunhar para todo aquele grupo árabe, e toda aquela região de fala árabe, mais de 5 milhões de pessoas assistindo ao vivo aquele momento, o que era Jesus Cristo para a vida e a família dela. Então, lá, a pergunta não é se já decidiu e tomou decisão por Cristo antes do batismo, é: você está disposto a entregar a sua vida, morrer por Jesus? E as pessoas declaram em alto e bom som: sim, nós estamos com esse objetivo. Dentro dessa realidade, então, nós podemos ver que a doação, a entrega, a provisão está centrada em tudo que Deus estabelece e direciona sobre nós. E nós precisamos entender isso. Então, quando eu faço a planilha financeira lá da minha família, eu vejo o que é que eu preciso para subsistir. E o que eu não preciso, eu faço uma poupança para missões, eu faço uma consagração específica para missões. Eu não preciso de campanhas para lá em casa fazer desafios nisso. Então as roupas, chegam um tempo, elas não precisam mais ou não têm mais condições de ser usadas, estão em bom estado, nós vamos vender para a internet, vamos fazer um bazar, nós vamos encaminhar para algumas pessoas necessitadas, mas nós vamos tentando multiplicar os recursos para que a obra do Senhor possa acontecer. E é muito importante que a gente entenda isso e a gente viva assim, não com as sobras, mas com aquilo de mais importante que nós temos, dentro das prioridades das nossas contas. O dízimo está lá, mas as ofertas também estão lá. Então, quando a minha filha completou agora 13 anos, no dia 31 de julho, ela recebeu valores dos familiares. Ela tirou o dízimozinho dela lá, e ela vai consagrar hoje, junto ao culto. E aí eu fui ver lá, ela colocando, a oferta de missões superou o dízimozinho dela, que ela recebeu das coisas desse mês de julho. Então, o que ela estava colocando ali? O meu valor para missões é a coisa mais importante para mim. Ela poderia dizer: vou comprar uma sandália nova, vou comprar uma roupinha nova. Ela vai fazer isso, com toda certeza. Mas ela disse: a minha responsabilidade com missões é mais importante para mim. Não consegue entender isso? Ela, quando tinha 4 anos de idade, eu tenho um envelope de dízimo dela. Ela colocou R$1 como dízimo, R$1 para todos os campos. A gente tem um envelope de todos os campos missionários. Ela colocou R$1 para cada ponto daqui. E ela não sabia somar naquela época. E então ela pediu uma pessoa, que foi o tesoureiro da igreja, o tesoureiro colocou o valor final. E ela colocou o dinheirinho dela lá dentro. Ela tinha aquele valor, que ela já mais ou menos sabia. E ela colocou aquele valor. E a gente tinha sobrado R$1, uma moedinha. E ela falou assim: pode colocar mais? E aí o tesoureiro falou assim: mas está tudo preenchido aqui. Ela: não tem problema, coloca mais aqui, R$1.
De quê? De gratidão. E aí ela colocou. E aí o tesoureiro depois me entregou esse envelope, dizendo: Edson, acho que isso é importante. Eu tirei uma cópia dele e eu guardei essa cópia. Com 4 anos de idade, acabando de aprender a escrever, com uma letra quase que inteligível, ela colocou lá o sentimento dela e o valor dela pela obra missionária. Quantos adultos não conseguem fazer isso? R$1 para missões. Não conseguem fazer isso, estabelecer recursos para a obra missionária. Deus conta conosco, com o que temos, e até o que não temos. Deus faz diferença e nos constrange diante das circunstâncias da nossa vida. Eu queria colocar isso para vocês como fechamento de ontem. Então, Mateus 28, 18 a 20, nós temos a projeção aqui. Vocês conhecem bem esse texto. E olha o que diz esse texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Terceiro imperativo, todos nós sabemos: fazer discípulos. Não é evangelizar, não é ali à praça simplesmente fazer um culto coletivo. Isso é importante para nós. Fazer discípulos é uma responsabilidade pessoal, intransferível. Nós precisamos construir relacionamentos, nós precisamos investir nesse contato interpessoal. Nós podemos ter boas ações para fora, às vezes até da própria igreja, mas nós precisamos ter ações a partir de dentro da igreja. O contexto, então, que nós precisamos entender é que fazer discípulos é um imperativo que é intransferível. Nós não podemos terceirizar. Nós precisamos emitir nas nossas relações e nas nossas vivências. Quando a Sofia tinha esses 4 anos, eu fui falar numa igreja no Rio, e eu estava perguntando às pessoas o que era discipulado para elas. E a Sofia disse para mim: pai, eu posso também responder? Eu falei: claro que pode. Ela disse: discipulado é dizer as coisas para a pessoa do lado. Eu falei: ótimo, é isso mesmo. Discipulado é dizer, é viver, é estar, é comunicar, é interpelar a vivência com a pessoa do lado. Então, discipulado não é uma pregação anunciada, uma aula proposta, é vida. E aí a gente precisa considerar. Ontem eu falei de que a cada 3 jovens da nossa igreja, apenas 1 permanecerá. E o que nós estamos fazendo com esses jovens? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? O que nós estamos fazendo hoje, de fato, que agregue valor a eles? Os nossos testemunhos dentro de casa, como estão sendo? Somos os mesmos do ambiente de trabalho social da igreja? Dentro de casa, nós temos dado a eles condições de lerem, entenderem, estudarem, aprofundarem a Bíblia. Nós temos gerado o clima de um culto como esse de igreja. Nós temos criado harmonia de adoração dentro das nossas casas. Sabe o que acontece normalmente na sua casa, nas nossas casas? É cada um por si. A individualidade predominante, principalmente pós-pandemia, tem nos assustado. As pessoas se enclausuram nos seus quartos ou ficam num amontoado de individualistas num ambiente comum, onde cada um está com o seu celular, onde cada um está focado naquilo que é seu e esquece do coletivo. Nós hoje precisamos repensar a nossa condução espiritual e as nossas intervenções, a começar por dentro das nossas casas. Nós precisamos hoje formar discípulos de pais para filhos, filhos para pais. Nós precisamos formar discípulos de irmão para irmão. Nós precisamos formar discípulos de netos para os avós e avós para os netos. Nós precisamos formar discípulos entre sobrinhos e tios e sobrinhos. Nós precisamos formar discípulos para aqueles que estão à nossa volta de casa. Nós precisamos formar discípulos para aqueles que estão dentro do nosso ambiente de trabalho, na escola, na universidade. Nós precisamos ter estratégias. E as estratégias é ouvir Deus, naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus estabelece para nós. Por isso a gente precisa mudar o nosso formato de oração. Ao invés de chegar para Deus e só dizer o que nós queremos e precisamos, dizer: o que é que o Senhor tem para mim nesse dia? O que o Senhor quer que eu faça nesse dia? E se nós tivermos atenção, Deus vai nos falar, e sabe o que vai acontecer? A gente não vai responder no automático.
nós vamos entender, nos conscientizar e criar resposta. Lembra? Eu comecei dando boa noite para os desatentos. E nós precisamos entender que às vezes nós respondemos até o boa noite, porque nós estamos completamente automatizados. O contexto da nossa vida hoje precisa ser de plena consciência. Nós precisamos hoje criar sensibilidade a esse movimento de Deus para nós. Por isso, Jesus, ele dá esse conselho aos seus discípulos: ide e façam discípulos. Vão e construam na vida de pessoas um DNA que só pode ser de Cristo Jesus. Vão e modelem o formato de vida das pessoas para que comportamental e estruturalmente eles possam representar Deus no mundo de hoje. Serem pessoas dignas de serem chamadas filhas de Deus. Sabe, quando nós vivemos assim, nós não importamos com o outro. Nós nos importamos com as famílias dos outros, nós nos importamos com as gerações daqueles que serão formados a partir destes. O nosso olhar não está focado apenas no nosso primeiro momento de vida ou nas nossas primeiras relações, mas está focado num todo, porque o amor de Deus é dirigido para todos, porque Deus amou o mundo inteiro, todas as pessoas, e assim precisa ser o nosso amor hoje. Orar pelos nigerianos, orar pelos cubanos, orar pela Tailândia, orar por aqueles que estão aqui bem próximo, na Argentina ou no Chile, orar por aqueles que estão aqui no nosso estado, os ciganos. Nós precisamos ser respostas de Deus para isso. Então, dentro de um formato, o que Deus pede? Fazer discípulos. Por quê? Porque cada um de nós pode fazer. Não depende da igreja, não depende de uma organização missionária da igreja, não depende da convenção, da denominação, depende de individualmente, cada um de nós como filhos de Deus. Então, a visão é clara e simples da parte de Jesus. Primeiro, ontem falávamos, ore. Segundo, proveja o que está precisando. Terceiro, faça discípulos. Se a gente consegue conectar essas três ações, nós vamos ver que a nossa vida se torna uma vida missionária. Nós vamos ver que a nossa família se tornará uma família missionária. Nós vamos ver que a nossa igreja se tornará uma igreja missionária. E nós vamos contagiando e transformando a partir de nós aqueles que estão à volta. Mas o que precisa acontecer nessa consciência? Primeiro, eu preciso entender mais de Deus. Para eu discipular, eu preciso ter entendimento de Deus. Então, eu preciso saber o que Deus está falando para mim, entender e aplicar isso na minha vida. E aí, Deus vai me dirigindo para alguém, para que eu compartilhe com ela o que Deus está me falando. Eu vou procurar saber o que está acontecendo com essa pessoa. Eu vou dar ouvidos a essa pessoa. Então, uma exigência que me vem, eu preciso de tempo para construir relacionamento com alguém, para que eu possa discipular. Sem tempo, as coisas não funcionam. Segunda questão, eu preciso ter a intencionalidade do discipulado. Não é chegar e bater papo simplesmente. Não é simplesmente marcar um horário para poder comer junto. Mas é um momento para podermos ouvir um ao outro. Sentir o coração. Ver o que está passando com a realidade de cada um. Ver o quanto a palavra de Deus precisa ser aplicada, entendida coerentemente à vida de cada um. Então, o discipulado requer tempo, sim. O discipulado requer intencionalidade, sim. O discipulado requer busca de Deus, sim. O discipulado, ele exige de nós sensibilidade e empatia, sim, para que possamos estar juntos uns com os outros, modelando a vida do outro através da palavra. Nos mandamentos recíprocos, por exemplo, de admoestar, exortar, de você se preocupar com o outro e caminhar com ele, da mesma forma que em algum momento você será alvo disso por outras pessoas. Mas nós hoje temos dificuldade de chegar para o outro e dizer, meu irmão, tem algumas coisas aí que precisam ser repensadas no seu formato de vida. Tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas e direcionadas na sua vida. Eu voltei a fazer atividade física agora, depois de muitos anos sem fazer.
E tem uma pessoa da igreja que eu assumi o compromisso de falar para ele: ore por mim e me cobre com relação à atividade física. Eu sabia quem ele era. Dentre as pessoas que eu tenho um relacionamento mais direto, ele consegue ser mais incisivo do que a minha esposa. Ele me mandou mensagem hoje 4h30 da manhã: daqui 1h30, quero te encontrar na porta aí da sua casa. E eu tinha me esquecido que eu tinha hoje um núcleo de oração às 6 horas da manhã. Eu falei: rapaz, não vai dar, então levanta agora, estou passando aqui a 15 minutos na sua porta. Ok, eu levantei e fui lá. E nós fizemos a caminhada. Por quê? Porque a caminhada não pode ser 1 ou 3 vezes na semana, tem que ser todos os dias. Na perspectiva dele, ele tem essa cobrança, ele tem essa perspectiva de investir, não no físico, mas naquilo que a partir do físico vai gerando benefícios em todas as demais áreas. Com toda certeza, eu estou muito mais disposto agora do que se eu não estivesse levantando e fazendo atividade física de manhã. E por que fazer de manhã? Porque é o horário certo? Não, porque é o único horário que funciona para mim. Porque durante o dia eu não consigo administrar as circunstâncias que estão por acontecer. Ele sabe disso, mas ele demorou bastante para me conseguir o primeiro dia. Porque todo dia acontecia uma coisa diferente, todo dia eu não podia. E agora não existe mais isso. Nós precisamos entender que quando temos limite, Deus coloca algumas pessoas para transpormos esses limites. É na área física, melhor cuidado na área física? Ok. É com cuidado com a esposa ou com os filhos? Vamos trabalhar isso. É com o estudo da palavra, é com a participação na escola bíblica, é de estar nos cultos. Deus vai estabelecer pessoas para isso. O discipulado é um formato livre, é um formato gostoso, é um formato coerente, é um formato sistemático de Deus conosco. Porque quando nós vivemos o discipulado, nós ouvimos Deus falando para nós, através de pessoas com interesse pela nossa vida e pela nossa história. Irmãos, se queremos ser mais missionários, nós precisamos ser pessoas que mais discipulem. Eu não sei, essa é uma pergunta talvez absurda, mas eu não sei quantos de vocês aqui, eu não vou lhe pedir para levantarem o braço, já ganharam uma pessoa para Cristo e discipularam essa pessoa. Lá na igreja, essa é uma prática nossa mais moderna agora, nós levamos aquele que discipulou para o batistério, e lá a gente participa junto no momento do batismo, porque é importante que as pessoas entendam que por mais que seja uma disciplina espiritual o batismo, naquele momento ali ser vivido, uma prática, quem discipulou deve ser honrado de estar ali naquele momento também. E sabe, como é evasivo esse campo. Eu mais batizo pessoas sozinho do que acompanhado às vezes. Porque as pessoas, elas entendem que isso não é o papel dela. E eu entendo que esse seja o nosso papel. Não é o batismo, mas é o discipulado, é o cuidado, é a extensão da área de missões. Eu quero fechar minha palavra nessa manhã dizendo para vocês o seguinte: daqui a pouco eu vou me encontrar com o pastor Elias Dantas ali no aeroporto. No ano passado, ele visitou 140 países. Ele planta igrejas. Nós tivemos honra de plantar igrejas na Síria, no Líbano, no Iraque, através da sua organização missionária. E eu quero dizer para vocês o seguinte: parece ser uma coisa absurda, mas com $1.800, se a gente for arredondar aí, com R$10 mil, a gente consegue plantar uma igreja no Iraque, por exemplo. R$10 mil. Parece ser muito, mas pode ser um desafio pessoal de poucas famílias, ou quem sabe, de 2 ou 3 famílias. E dentro desse contexto, uma agência missionária de Deus, num lugar extremamente fechado ao Evangelho. Situações e circunstâncias que às vezes não estão lá no Oriente, estão aqui, bem perto de nós, e que nós podemos fazer diferença. Ontem a gente estava trabalhando durante o dia com o movimento da 3ª e 4ª idade, ali em Buenos Aires, aqui em Guarapari, e o motorista de uma das vans que estavam lá, também pastor, disse: hoje, quando eu terminar aqui o meu trabalho de levar as pessoas, eu vou para um lugar tal, e eu vou começar um trabalho com adolescentes ali. E nós preparamos um movimento lá para receber os adolescentes do bairro. E ele foi falando para mim que estava presente. E ele falou que tudo começou
a partir de um transporte escolar que ele desenvolve durante a semana. E um menino que um dia pediu se poderia sentar do lado da tia, a pessoa que comanda ali a abertura e fechamento de porta, cuidado, disciplina dentro da van. E ele disse que podia. E a partir desse momento em que esse menino sentou ali do lado, ele viu uma frase lá: Jesus Cristo é o Senhor. Uma frase comum, que até é rotulada por uma determinada denominação. E ele falando o que significa esse Jesus ser Senhor. E ele foi falando sobre exemplo de um rei e o súdito, o monarca e o súdito. E falando de Jesus como absoluto, e nós, seres humanos, homens, como dependentes dele. Esse menino, de 10 anos de idade, começou a buscar, sentar na frente e fazer perguntas sobre a fé, e perguntas sobre a fé, até que um dado momento, esse menino falou assim: você não pode ir lá em casa e falar essas coisas para os meus pais? E ele foi para a casa desse menino e começou a falar essas coisas para os pais. Eles se converteram e ali começa um processo de discipulado. E a partir daí, Deus coloca no coração desse menino: e se eu juntar os meninos aqui do meu bairro, você vem me ajudar para que eu fale também dessa mesma forma de Jesus aos meus amigos? E esse ontem foi o primeiro movimento dele juntamente com esse menino, que a responsabilidade não foi dele como pastor ali, mas a responsabilidade daquele menino, porque ele disse: você vem me ajudar para eu falar de Jesus para os outros. E eu fiquei maravilhado com isso. E o quanto nós precisamos crescer com essas experiências. Como um menino de 10 anos pode entender isso, pode colocar essa responsabilidade sobre a sua família, colocar a sua responsabilidade sobre o seu bairro. E nós, com um pouquinho mais de 10 anos, ainda não conseguimos fazer isso. Por quê? E quando fazemos assim: pastor, você pode vir aqui, vamos fazer um núcleo de estudo, você vem aqui fazer isso, você vem... Não, você vem me ajudar porque eu preciso fazer, sou eu, a responsabilidade é minha. Entende isso? Fazer discípulos é uma responsabilidade nossa. É igual o núcleo de oração. Você não precisa dos outros para orar, começa orando sozinho. É igual o auxílio ou extensão de provisão. Deus nunca vai te pedir uma coisa que você não tem. Deus vai simplesmente pedir o que você é ou o que você tem, para que Ele possa usar. São os peixinhos, os pães, são suficientes, porque é Ele que faz a multiplicação. É uma dinâmica de fé, é suficiente, porque é Ele que faz a multiplicação. Nessa manhã, eu queria ser muito objetivo para você. Fazer discípulos é o maior propósito de Deus para nós, como crentes em Jesus, na nossa atualidade e para todos os tempos. O que já aconteceu até aqui, do crescimento da obra de Deus, porque teve pessoas que investiram em discipulado. E o que vai acontecer daqui para frente só vai acontecer e alcançar o seu marco maior se nós entendermos e formarmos nesse processo discipulado. Eu quero concluir aqui uma experiência bem simples nossa. E eu queria dividir com vocês. Quando eu cheguei para a Igreja da Orla, nós investíamos 6% de toda a entrada da igreja para missões. Era vergonhoso, porque nós éramos tidos como uma igreja missionária. E aí eu falei na reunião de liderança, porque lá nós temos a assembleia onde nós decidimos como membros de igreja as situações e circunstâncias. E a liderança disse: ótimo, podemos aumentar 1% para a obra missionária. Eu falei: ok, está melhor do que 6, vamos para 7. Passado algum tempo, vamos aumentar? Não, esse ano o nosso orçamento não pode. Ok. E aí esperei alguns meses, projetando para o ano seguinte: vamos aumentar? Olha, é possível aumentar 1%. É melhor do que 7, 8, tá bom. Mas aí eu comecei a entender que a principal missão minha não era levar para o coletivo isso. Era pegar pessoas específicas e viajar comigo para os campos missionários. E eu comecei a fazer incursões nas minhas viagens dessas pessoas de liderança. Passar uma semana comigo dentro do carro, ir para o sertão, ir para Vale de Jequitinhonha, ir para Cuba, ir para a África, ir para a Ásia. Levar pessoas comigo e entender o campo missionário. Essas pessoas foram contagiando, não apenas a si mesma e a sua família, mas a própria igreja.
Hoje, nós já temos 56% da nossa projeção, do nosso orçamento para missões. Mas vocês conseguem investir 56%? Claro que não. Claro que não. Porque nós compramos um terreno recentemente e isso sai para a obra missionária, mas isso não sai da conta de missões, isso sai da conta de investimentos em patrimônio. Nós compramos um carro para um outro campo missionário, isso não sai da área de missões, isso sai da área patrimonial da igreja. Teve uma pessoa lá que precisou estar amparada nesse tempo porque está com câncer. Então, o sustento dela deixa de ser da área missionária e passa a ser da área de ação social. Então, é com toda certeza, hoje, uns 70%. Aí você diz, mas como a igreja sobrevive com isso? Porque a partir do momento que a gente faz as contas daquilo que a gente precisa, a gente vai vendo um monte de sobejo. Nós precisamos de um lugar para sentar, que seja simples. Nós precisamos, talvez, de um ar-condicionado, que seja simples. A nossa igreja é uma igreja simples. Nós temos hoje a maior prioridade que é investir na obra missionária. Então, ninguém taca nos 56%, mas tudo que a gente precisa intervir, a gente tenta tirar das outras áreas da igreja. Consegue entender? Então, a gente vai aumentando, e daqui a pouco a gente formaliza os 70%, porque a coisa já está entranhada. Mas de onde vem isso? Discipular pessoas, construir visões com as pessoas, levá-las em conjunto com você. Meus irmãos, se vocês querem fazer com que a obra missionária cresça, colhem com seus líderes, viajem com eles, estejam dispostos a serem usados aonde Deus tem permitido e desejado que vocês estejam. Vocês têm todo o potencial para isso. Agora, criar linhas teóricas e apenas de estudos de cima para baixo, vocês não vão ter isso. Lado a lado, juntos, vocês vão entender os campos, a começar por Nova Brasília, a começar por essa região de Grande, Campo Grande, Cariacica. Vocês vão entender que a obra de Deus é maior do que vocês estão vivendo. Contato, contágio, intencionalidade pessoal. Leve alguém com você, faça a diferença com alguém e você vai ver o resultado disso acontecer hoje, amanhã e sempre. Vamos orar.